Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algo que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, tá? Há um tempo atrás, e de muito tempo, tá? Deus colocou no meu coração a respeito do personagem da Bíblia, Jeroboão, tá? Ok? Jeroboão, ele foi escolhido, tá? Por Deus, tá? A semelhança do rei Davi, tá? Para que ele pudesse reinar justamente sobre a parte das 10 tribos, tá? Que não eram da casa do rei Davi, ok? E claro que você sabe que o rei Jeroboão, tá? Ele virou as costas completamente para Deus, tá? Ele, quando viu realmente assim uma situação de divisão no reino, ele não consultou a Deus e nem se interessou em fazer, tá? Conforme a vontade de Deus, né? Você sabe que a religião evangélica, tá? Representa justamente, tá? Essa situação, né? Você veja que os evangélicos, eles são extremamente praticantes de satanismo, tá? Muitas pessoas não sabem, tá? Mas os evangélicos são extremamente envolvidos com o satanismo, tá? Ok? Que é justamente a doutrina de Jeroboão, tá? Ok? Só que outra coisa também, tá? Jorge, eu já vi, tem determinadas pessoas que especulam a respeito do fato do bezerro, né? Aquele bezerro, na verdade, ser um bode, né? Você está falando disso daí, né? Não estou falando de nada disso, estou falando só da Bíblia aqui, tá? Ok? E eu até nem acredito nisso daí, tá? Ok? Isso aí são pessoas que são científicos demais, tá? Para tentar explicar os ensinamentos de Deus, eles jogam ciência humana em cima e faz uma embolada danada, tá? A questão é que eram dois bezerros de ouro, tá? O Jeroboão, ele construiu 2 bezerros de ouro, não tinha nada de bode ali, tá? Ok? Se fosse bode, a palavra seria bode. Era 2 bezerros, tá? Ok? E não era um só bezerro, não era um bode, também não era somente um bezerro, eram 2 bezerros, tá? Ok? Que ele colocou numa ponta e na outra ponta lá, como se fosse 2 monumentos, tá? A um Deus que ele construiu, tá? E ele voltou-se contra Deus, tá? Ele ficou contra Deus. O meu objetivo é o contrário, é estar a favor de Deus, tá? Você veja que tudo que eu falo é de Deus, a respeito de Deus, o ensinamento de Deus, tá? Ok? Sempre foi esse o meu objetivo. E o que Deus tem colocado no meu coração é como o rei Davi, tá? Assim como o rei Saul, tá? Ele nunca praticou os ensinamentos de Deus, né? Você conhece muito bem a religião evangélica, você sabe a história dessa religião, tá? Eles nunca se afeiçoaram com o ensinamento de Deus, tá? Você é testemunha que, fazendo parte de uma igreja, você vai ver mesmo que eles não praticam o ensinamento de Deus, tá? É uma horda de pessoas assim, fúteis, imprestáveis, entendeu? Eles são apóstatas mesmo, tá? Eles são persistentes mesmo na apostasia, né? E são extremamente afeiçoados com psiquiatria, com psicanálise, entendeu? Com todas as futilidades que são decadentes mesmo associado com a religião. Dá um exemplo já, por exemplo, eles são invejosos, avarentos, mentirosos, ladrões, espiões, satanistas, eles são tudo que não presta, tá? Consegue entender? Eu estive no meio desse pessoal, tá? Eu conheci outros grupos também, vi como é que eles são, tá? Assim, sou cansado de experiência mesmo no meio desse pessoal aí, tá? Ok? Tá? E sei realmente como é que eles são, tá? Eles são um povo apóstata mesmo. E de acordo com o que Deus tem falado comigo, o objetivo de Deus é destruir eles, tá? Deus não elegeu eles, a despeito do SBT escancarar, o Danilo Gentili abrir o cu dele com todas as forças para dizer que a religião evangélica, Deus está falando para mim o contrário. O oráculo que Deus fala para mim é que rejeitou esse pessoal todinho, tá? Ok? O Danilo Gentili, ele representa aquele personagem, o Adonias, tá? Aquele conspirador que conspirou contra a verdadeira pessoa que Deus estava querendo levantar. Consegue entender? É como se eu fosse o rei Salomão e ele fosse o Adonias, entendeu? É um bundão, incompetente, entendeu? Só que ele está munido de influência, ele está mais acima, ele tem uma horda de incompetentes e corruptos seguindo ele. Eu não tenho nada a ver com isso daí, tá? Consegue entender? Eu sou contra tudo que esse indivíduo faz, tá?
Ele ainda representa também o rei Uzias, tá? O rei Uzias era aquele indivíduo que se ensoberbeceu tanto que ele já estava começando a querer mandar na própria igreja, inclusive, que é o caso do Danilo Gentili. Consegue entender? Ele já está levando adultério de mulher, crime, conspirações, associação com crime organizado, tudo isso daí é associado com a religião evangélica. Essa religião evangélica é corrupta, tá? É suja, tá? E ele quer sujar mais ainda essa merda. Consegue entender? Para ficar bem no molde mesmo, para fazer parte de todo esse esquema. O meu caminho é completamente o contrário de todo esse lixo aí, tá? Ok? E quando você fala assim, os evangélicos são corruptos, eles invocam no seu olho, eles invocam magia negra no seu olho, avisando, a gente não é tão corrupto assim não, hein? A gente está fazendo um bom trabalho. São criminosos mesmo, tá? Ok? Meu objetivo é tirar esse pessoal todo fora, tá? Ok? E o que aconteceu com o Jeroboão? Deus foi e entregou para ele, tá? Justamente o território de Israel, que é o que? Aquele território que Jesus Cristo falou assim, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Havia dois grupos no território de Israel que era o seguinte, inclusive eles representam Roboão, tá? O reinado de Roboão, tá? É justamente a força mesmo desse aglomerado de pastores assassinos, tá? Ok? Essa é a geração dos Roboãos, a geração dos Abias, tá? Consegue entender? A geração dos Adonias, tá? Toda essa geração que Deus tem rejeitado. Eu sozinho profetizando todas essas coisas, estou contra tudo isso daí. Significa que nas coisas que eu falo, Deus chegou para mim e falou assim, olha, você vai promover estes projetos aí e vai fazer isso desde 2001. Desde 2001, Deus vem colocando essas coisas no meu coração, até que hoje a gente está em 2021. Eu fui vítima de todas essas conspirações, eu continuo sendo líder de todos os meus projetos, de todas essas coisas. Sendo vítima de várias conspirações. Se eu tivesse uma força militar, eu matava esse indivíduo que está invocando no meu olho. O meu computador sendo espionado. Desde 2013, não tem uma entrevista que esse vagabundo faz na porra da televisão que não seja para conspirar contra mim. Por quê? Porque ele sabe que eu posso acabar com ele. Eu posso promover esses projetos aqui e acabar com esse indivíduo, acabar com essa religião que está por trás desse vagabundo. Essa religião que é dízimo para crime organizado, é uma troca de dinheiro, de dízimo para o crime, para financiar o crime organizado e dinheiro do crime organizado para financiar essa porra dessa religião. Ok? Meu objetivo é tirar fora esse sujeito, tá? Ok? E o que aconteceu com Jeroboão e o que significa esse testemunho e essas coisas que eu tenho para falar aqui, tá? 7 minutos. Preste atenção. Jeroboão, ele representa justamente aquele território, tá? Em que Jesus Cristo falou assim, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que são as ovelhas perdidas da casa de Israel? É aquele grupo que não estava firmado nas más obras de Samaria, tá? Que eram os esquerdistas de Israel, ou seja, aqueles indivíduos afeiçoados mesmo com a malícia, entendeu? Pessoas que até tinham dinheiro, tá? Pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham posição social para praticarem determinadas abominações que eram um pouco diferentes das abominações que os judeus praticavam. Mas em algumas coisas era semelhante. Por quê? Que tipo de coisas eram semelhantes? Eles eram assassinos, né? Por exemplo, os judeus naquela época, tá? Os judeus, eles não praticavam satanismo, tá? Mas eles eram invejosos, entendeu? Eles eram traiçoeiros, né? Eles eram mentirosos, davam depoimento falso das pessoas, que representa bem a questão da religião evangélica. E os samaritanos, eles eram o quê? Satanistas, tá? Eles eram assassinos também, tá? Consegue entender? E as ovelhas perdidas da casa de Israel eram o quê? Eram pessoas que estavam... Era o povo bom mesmo para Deus trazer o ensinamento de Deus, tá? E para pegar aquelas pessoas ali e fazer um trabalho com aquelas pessoas ali. Esse é o povo que eu estou procurando, ok? É um povo não evangélico, tá? É um povo não católico, tá? E é um povo que não é esquerdista, consegue entender? Esse é o povo que eu estou procurando, consegue entender? Ok? Significa que está quase que do lado da esquerda, mas não é esquerda, consegue entender? Ok?
enquanto que esse grupo, esses vagabundos liberalistas, tá, tudo isso para mim eu reputo em lixo, tá? O meu trabalho inclusive é contra isso daí. Eu odeio o liberalismo, tá? Eu considero o liberalismo uma peste, entendeu? Determinados indivíduos que praticam liberalismo nesse país, que já mataram pessoas por causa disso, tem que ir para a cadeia, tá? O meu objetivo é colocar esses indivíduos na cadeia e matar eles, tá? Olho por olho, dente por dente. E promover um trabalho contra satanismo, tá? Descadeirar o diabo, tá? Promover contra o diabo, ensinar contra o diabo, tá? Esses indivíduos que são evangélicos e liberalistas, eles praticam satanismo, tá? E eles fingem que praticam a Bíblia. Eu já falei várias vezes e vou falar aqui para você. A Bíblia é o livro dos liberalistas, tá? É um livro de manipulação dos liberalistas conservadores. Eles têm que obrigar as pessoas a usar isso daqui, para eles terem controle sobre essas pessoas, quando na verdade eles vão violar todos esses ensinamentos aqui, tá? Consegue entender? Eles vão praticar satanismo usando isso aqui como um livro de manipulação, tá? E eles ao mesmo tempo eles vão fazer, eu perdi o raciocínio aqui. Eles vão usar esse livro para controlar as pessoas, tá? E eles vão praticar satanismo, tá? O que eles praticam é satanismo, tá? OK? Os liberalistas, tá? Eles são satanistas. Tem determinados indivíduos que são liberalistas, são até macumbeiros. Eles são macumbeiros, tá? Consegue entender? Então, o meu objetivo é esse, tá? Inclusive, Jorge, você tem algum projeto assim relacionado com pessoas de cultura afro? Eu só não gostaria de falar, eu até não quero falar, tá? Mas existe alguma coisa que eu penso a respeito disso daí, então eu vou guardar para mim, tá? Este tipo de pensamento eu não vou reservar. A questão é que eu sou inimigo implacável de prática de magia negra, tá? Qualquer coisa que é magia negra para mim, eu sou contra essa merda, tá? Ok? E eu estou bastante interessado, tá, em nunca me agregar com liberalistas, tá, que praticam magia negra do bem. Você consegue entender? Eu acho que o indivíduo que pratica magia negra do bem tem que rasgar o olho dele de açoite até não sobrar nem um pedaço no olho dele. Tá? Esse negócio de magia negra do bem, tá? Eu tenho um ódio, filha da puta, disso daí. Pratica na minha frente só pra você ver. Eu vou dar um soco no seu olho, te arrombar o seu olho pra dentro. Presta atenção. Esses indivíduos que praticam magia negra liberalista, tá? Tem que matar esses indivíduos, tá? Ok? Esses indivíduos praticam cartel, praticam associação com crime, praticam crime organizado, tá? Ok? 12 minutos. Então, o que eu quis colocar aqui para você foi o seguinte: as comparações que eu fiz para a gente terminar. Presta atenção, um resumo para a gente encerrar. A eleição do rei Salomão após o rei Davi. Esse é o trabalho que eu tenho para exercer. Um trabalho rico em conhecimento da parte de Deus e de inspiração semelhante ao rei Salomão. A comparação do levantamento do rei Davi em detrimento do reinado do rei Saul. Exatamente, um movimento que inclusive um desses projetos é a edificação de uma igreja cristã, tá? Um desses projetos é edificar uma igreja cristã que seja completamente oposta, tá? Oposta e para estar acima de todas essas igrejas evangélicas, tirar isso daí do mercado, tá? Vai ser inclusive um grupo que vai promover contra tudo isso daí, inclusive contra esse pessoal, esses movimentos de desigrejados que pregam sou contra isso daí também. Significa que o grupo que eu vou edificar é um grupo individual, não vai prestar conta nada disso daí. Consegue entender? Vai ser um grupo que eu vou edificar e vai frutificar dentro do propósito que eu estabelecer ali, tá? E vou sempre falar mal de tudo isso que eu falo aqui. Esse pessoal desigrejado, eles praticam religião evangélica psiquiátrica, religião evangélica freudiana, eles praticam religião evangélica científica, religião evangélica mitológica, um troço ridículo mesmo. Eu odeio tudo isso daí, tá? Ok? Meu objetivo é o evangelho, somente a questão dos ensinamentos da Bíblia, consegue entender? Ok? É o que está escrito ali na Bíblia, consegue entender? Que é o que essa horda de evangélicos nunca praticou, esse monte de católicos, esses imprestáveis aí. E ao ter falado isso aqui, eles invocam no seu olho, eles praticam satanismo em você, eles vão lá
para esses arcebispos, esses criminosos, consegue entender? E esses vagabundos dessas cúpulas de pastores, eles começam a fingir que estão fazendo uma revolução. Eu cansei de ver eles fazendo isso daí. Tá? Cansei de ver. Teve uma época que eu falei assim, eu quero ver agora esses filha da puta fazerem discurso a respeito de... para eles tentarem juntar as famílias depois deles terem promovido o adultério de mulher. Eu duvido que vocês vão fazer isso e vai dar certo. Eu falei. E aquele pastor Marcos Gregório fez vários seminários falando de casais. Pouco tempo depois começou eles a promover putaria de mulher, a religião deles decair de novo. Ok? Meu objetivo é acabar com esse pessoal aí, tá? Ok? Isso daí é o rei Saul, entendeu? Isso daí é o reinado do rei Saul que Deus quer tirar e o objetivo é fazer alguma coisa nova. Ok? E não estou falando somente do ensinamento de Deus não, tá? Eu falei que a igreja é um projeto, eu estou falando de todos os meus projetos, tá? Uma comparação com o rei Jeroboão. Aí outra comparação também que eu fiz é o que? O reinado de Roboão, entendeu? De Roboão, que era como se fosse aquele indivíduo que estava ali para humilhar as pessoas, entendeu? Consegue entender? Aquele indivíduo que edificou, aquele filhinho de papai, entendeu? Aquele bundão semelhante ao Danilo Gentili, entendeu? Que já vinha da consequência de um monte de filhos da puta que prejudicaram a vida dos outros. Ele era mais um para dar continuidade àquele abuso na vida dos outros, entendeu? Para curtir mesmo com a cara dos outros, entendeu? Aquele filho da puta. Aí, em detrimento do rei Roboão e do rei Abias, o fato de Deus ter dividido aquele reino e entregue aquele pessoal para que o Jeroboão, ele que começasse aquela obra, né? Começasse a pegar aquelas pessoas que aquele vagabundo, entendeu? Iria cada vez mais prejudicar aquelas pessoas ali. A semelhança disso também, que outra comparação eu posso fazer? Que eu tenha feito aqui. Também a rejeição do rei Roboão, tá? Do rei Jeroboão, tá? Em que ele se corrompeu praticando o satanismo, como os evangélicos fazem, tá? Até que passou várias gerações, apareceu o rei Jeú, tá? O rei Jeú matou aqueles satanistas, tá? Ele se colocou com ousadia mesmo para matar aquele império de satanistas que estava ali, tá? Que eram esses cus que encostam o cu no olho dos outros, associado com religião evangélica. São os evangélicos liberalistas, que é os evangélicos cães, evangélicos psiquiatras, entendeu? Os evangélicos liberalistas são os evangélicos neotradicionais, entendeu? São os cães mesmo da religião evangélica, que eu já falei várias vezes, tá? Isso aí é os neotradicionais. É o Caio Fábio, esse pessoal que é do evangélico, o evangelho do adultério de mulher e da psiquiatria, tá? Meu objetivo é acabar com esses, até colocar eles na cadeia, tá? Meu objetivo é até colocar esse pessoal na cadeia, tá? Ok? Esses indivíduos, Deus me dá a capacidade, eu vou colocar eles na cadeia. Tá? Danilo Gentili vai para a cadeia, tá? Ok? Eu vou estar sempre falando, tá, que o meu objetivo é colocar o Danilo Gentili na cadeia, tá? Eu vou estar sempre promovendo isso aqui, sempre jogando na cara desse indivíduo que ele vá para a cadeia. Ele vai viver todos os dias sabendo que ele tem que ir para a cadeia, esse filho da puta, ok? Fora as ameaças que eles já me fizeram, tá? Ok? Então é isso daí, tá? O meu objetivo é colocar o Danilo Gentili na cadeia. Na verdade, o meu objetivo é colocar o Danilo Gentili num tronco, tá? E açoitar ele até a morte antes dele ir para a cadeia. Consegue entender? Então é isso daí, tá? Então eu coloquei aqui o meu projeto, tá? E aí falam, e o rei Jeú era o que? Era o ditador que exterminou essa peste, tá? Ok? E é isso daí, tá? Então esse é o esboço, tá, do meu projeto, tá? Colocando a ideia do perímetro que eu quero pegar, entendeu? O caminho que eu quero seguir, entendeu? É um caminho que não é dos liberalistas, tá? Esse caminho nojento dos liberalistas, tá? E também não é o caminho dos esquerdistas que promovem esse caminho profano, consegue entender? Como se fosse assim, os esquerdistas quase satanistas, consegue entender? Okay? E também essa horda de psiquiatras, como por exemplo o Leandro Carnal, esse pessoal ridículo, tá? Reputa esse pessoal como ridículo, tá? Mas também esses psiquiatras, assim, esses esquerdistas que são profanos, entendeu? Que têm um sentimento assim nojento, como por exemplo aqueles comediantes tipo
tipo Porta dos Fundos, mas tem uns que são piores do que eles, assim, aqueles comediantes profanos, como aquele indivíduo Diogo, eu esqueci o nome do cara, o Diogo não sei o que está fazendo aquela difamação naquele reality show do Tom Cavalcante, ok? Então esse tipo de esquerdista nunca me agradou, tá? Não tenho interesse nenhum de agradar esse tipo de pessoa, ok? Eu passo de largo disso daí, ok? Então é isso daí. Essa é a proposição dos meus projetos. E o que eu falei no começo, bastante interessante, quando você vê o Danilo Gentili organizando os liberalistas, ele é agente, ele se promovendo igualzinho o rei Adonias, tá? Principalmente por inveja das coisas que eu faço desde 2013. Esse indivíduo ele vem perseguindo as coisas que eu venho fazendo desde 2013, tá? E cada coisa que eu faço ele se promove como se fosse direito dele. Eu já percebi que o Silvio Santos também tem esse costume. Quando eu faço alguma coisa, eu cansei de ver o Silvio Santos fazendo isso daí. É como se o espaço fosse dele. Aí, ei, meu amigo, que porra é essa? Você está fazendo isso aqui, é meu, cara. Ele pega e revira como se fosse dele, como ele paga influência para roubar o que é seu. Silvio Santos é assim, tá? Ok? Meu objetivo é descadeirar esse pessoal, tá? Botar esse pessoal para fora. O que eles estão se organizando, fazendo, não representa nada para mim. Meu objetivo é tirar eles todo fora, ok? E cada vez mais, tá? Aumentando cada vez mais aquilo que é meu, ok? Sempre mais, abre aspas,